volta, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa ficha, vamos dar continuidade às nossas questões e vamos para a questão número 12 agora, que ainda fala sobre atos processuais, mais especificamente sobre citação. Vamos lá para a questão. Vê, diz aí, com relação ao início da contagem do prazo para a apresentação de resposta em ação ajuizada pelo rito comum ordinário, em face de apenas um réu, assinale a afirmativa correta. Essa questão, ela versa um pouco sobre prazos, sobre citação, e o que ela quer saber no frigir dos ovos é, quando é que começa a contar o prazo para o réu se defender? Quando é que começa a contar o prazo para o réu apresentar a sua resposta? Aí a letra A vem e diz, bom, em se tratando de citação postal pelos correios, começa a correr o prazo a partir da data da juntada aos autos do AR, do aviso de recebimento. Bom, essa é a nossa letra certa. De cara, isso está no artigo 241, meus amigos. O artigo 241 é ele a resposta dessa questão. Ele é que nos diz quando é que começa a contar o prazo para o réu responder, a depender do tipo de citação. Se for pelos correios, começa da data da juntada aos autos do AR. Aí vem a letra B e diz, em se tratando de citação por oficial de justiça, começa a correr o prazo no dia seguinte, logo no dia seguinte ao do cumprimento da diligência. Nada disso. O artigo 241, inciso 2º, diz, em se tratando de citação por oficial de justiça, começa a correr o prazo quando? Na data da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. É da data da juntada aos autos do mandado. E não no dia seguinte ao da realização da diligência, né? Está errado. E é esse mesmo artigo que responde tudo, tá? O artigo 241, ele serve para todas as 4 assertivas. Em se tratando de citação por carta precatória, começa a correr o prazo no dia em que a carta é devolvida ao juízo de origem, ou seja, ao juízo deprecante. Não, não é no dia em que a carta é devolvida, é no dia em que a carta é juntada aos autos. No dia em que a carta precatória é devidamente cumprida, ela é juntada aos autos no processo, lá no juízo de origem. Também é o artigo 241 que diz. Aí vem a letra D e diz, em se tratando de citação por edital, começa a correr o prazo no dia seguinte ao da publicação do referido edital. Também está errada, porque o artigo 241 diz, começa a correr o prazo, finda a dilação assinada pelo juiz. Quando se faz uma citação por edital, está lá no artigo 232, o juiz estabelece um prazo que varia entre 20 e 60 dias. Ele estabelece essa dilação de prazo. Aí, o que é que o código diz? Começa a correr o prazo para o réu se defender quando terminar essa dilação assinada pelo juiz. Vamos admitir que o juiz determinou 40 dias, por exemplo. Esse prazo aqui de 40 dias é um prazo razoável para que o réu tome conhecimento do edital e tome conhecimento de que está sendo processado. Esse prazo ele começa a correr a partir da primeira publicação do edital. Aí começa a correr esses 40 dias. Findo esse prazo, ou seja, finda essa dilação, aí começa a correr o prazo de resposta, que é justamente o quê? 15 dias, né? O prazo de resposta é 15 dias. Só que esse prazo, quando a citação é por edital, ele só começa quando terminar a dilação assinada pelo juiz, ou seja, finda a dilação assinada pelo juiz. É isso que está posto no artigo 241 do CPC. A questão de número 13 é uma questão que fala sobre petição inicial. É uma questão, mais uma letra de lei, né? Mais uma questão estilo FCC, copiar e colar. É uma questão que fala sobre a chamada sentença liminar, que foi trazida por essa lei aqui, ó, 11.277. É o artigo, na verdade, esse artigo aqui, ó, artigo 285-A. Essa lei aqui, 11.277, ela trouxe para o nosso ordenamento esse artigo 285-A. É a chamada lei de um artigo só trouxe o artigo 285-A. E essa lei, 11.277, que fala dessa sentença liminar, ela trata justamente daqueles processos repetitivos, daqueles processos nos quais o juiz já julgou um monte, já tem sentença padrão. Aí o que é que o código diz? Juiz, quando a questão controvertida versar exclusivamente sobre questão de direito
e na vara, no juízo, você já tiver dado outra sentença em outros casos idênticos, faça o seguinte, juiz, não precisa nem você mandar citar o réu. Repita o teor de uma sentença dessas que você já tem, reproduza o teor de uma sentença anteriormente prolatada e julgue logo. Não precisa citar o réu, sentencie logo, dê logo a sentença. Lógico, tem que ser uma sentença de total improcedência, né? Já que você está dispensando a citação do réu, você não pode pegá-lo de surpresa. Tem que ser uma sentença totalmente favorável ao réu, uma sentença de improcedência. Tudo isso que eu estou dizendo está aqui no artigo 285A. Vamos lá, vamos ler o enunciado da questão. A sentença liminar, como alguns chamam, sentença de improcedência liminar, acrescida à legislação processual civil por meio da Lei 11.277 de 2006, olha lá, assegura ao juiz a possibilidade de o juiz dispensar a citação. A lei diz, não precisa, juiz, em algumas situações não precisa citar o réu, e proferir desde logo sentença. Deixe de citar o réu e sentencie logo. Nas hipóteses em que o juízo já tenha proferido uma sentença de total improcedência, de total rejeição, em casos iguais, em casos idênticos. Considerando esse instituto jurídico, assinale a alternativa correta. Vê só, qual é o ato que o juiz vai proferir? É uma sentença. Ele está dispensando a citação do réu e já está sentenciando o feito. Já está julgando totalmente improcedente o pedido feito pelo autor. Ou seja, é uma sentença totalmente benéfica, 100% benéfica ao réu e 100% prejudicial ao autor. Então, olha lá, essa sentença ferrou com a vida do autor. O autor pode recorrer? Pode. É isso que a questão quer ver se você sabe. Qual é o recurso cabível contra essa sentença que julgou totalmente improcedente o pedido do autor? Qual é o recurso cabível contra essa sentença? A resposta está na lei, no artigo 285A, claro. Mas você tem que se ligar ao seguinte, pessoal, isso é uma questão de lógica. Contra sentença só pode caber o quê? Apelação. Se é sentença, o recurso é apelação. Se é uma decisão interlocutória, aí o recurso é o quê? Agravo. Se liga nisso aqui, que já dá para você eliminar algumas questões aí, algumas alternativas, na verdade. Vê o que a letra A diz. Bom, nesse caso, será facultado ao autor agravar da sentença. Eu sempre digo aos meus alunos, tem algumas coisas que tem que doer no ouvido de vocês. Tem coisas que quando você lê, quando você escutar, tem que lhe incomodar profundamente, tem que lhe dar uma tremedeira. Tem que doer no seu ouvido. Agravar de sentença dói no ouvido. É a mesma coisa de eu dizer, eu vou apelar de uma decisão interlocutória. Danou-se. Dói no ouvido. Não se agrava de sentença e nem se apela de decisão interlocutória. Então, pessoal, só por esse motivo você já riscava a letra A do mapa. Será facultado ao autor agravar da sentença. Isso é uma piada. Caso em que o réu será intimado para oferecer contra-razões. Não se agrava de sentença. Então, a letra A já está errada. E já reforço o que eu disse. A resposta está nos parágrafos do artigo 285A. Letra B. Interposto o recurso de apelação, que é o recurso cabível, né, contra a sentença liminar, o juiz poderá exercer juízo de retratação no prazo de 5 dias. Ou seja, o juiz poderá voltar atrás, ver, o autor apelou. Aí a letra B está dizendo, se o autor apelar, o juiz pode exercer o juízo de retratação, ou seja, voltar atrás, decidir não manter aquela sentença no prazo de 5 dias. Essa é a letra correta. Vê, essa letra B, esse detalhe merece um registro aqui. Por quê? Porque, vê, quando você apela de uma sentença, via de regra, não cabe juízo de retratação. Regra geral, o juiz não pode voltar atrás na sentença dele. Ele não pode se retratar. Ele pode ter feito a maior besteira do mundo. Ele viu, leu a apelação, disse, eita, me ferrei, fiz uma besteira. O tribunal vai reformar a minha sentença. Vou mudar. Não pode. Porque a regra é a irretratabilidade da sentença. Essa é a regra. Agora, esse artigo 285A, ele nos traz uma exceção. Ele nos traz uma hipótese na qual o juiz, quando alguém apela da sentença dele, ele pode voltar atrás. Que é o caso do artigo 285A, que é o caso dessa sentença de improcedência liminar. Nesse caso, contra essa sentença, se o juiz quiser, é facultado a ele se retratar no prazo de 5 dias. É facultado a ele decidir não manter a sentença, mudar a sentença, voltar atrás na sentença em 5 dias.
letra de lei e é uma exceção à regra. Qual é a regra? A regra é que o juiz, quando alguém apela da sua sentença, ele não pode se retratar. Se liga no artigo 285A, vamos voltar para a questão, vamos ver. Aí vem a letra C e diz assim, é cabível a sentença liminar quando a matéria controvertida for de fato e de direito. Está errado, porque o artigo 285A diz, é cabível a sentença liminar quando a matéria controvertida for unicamente de direito. Essa é a expressão, unicamente de direito, e não de fato e de direito. E guardar identidade com outros casos anteriormente julgados pelo juiz. Tudo bem, mas quando a matéria controvertida for unicamente de direito. Aí vem a letra D e diz, proferida esta sentença liminar, o réu somente será citado a responder à ação em caso de provimento do recurso de apelação. Está errado, porque o parágrafo 2º diz, se o juiz não se retratar, o juiz deverá ordenar a citação do réu para querendo responder ao recurso de apelação do autor. Ou seja, o réu vai ser citado, não para oferecer contestação, porque a ação já foi julgada. Ele vai ser citado para, se ele quiser, oferecer o quê? Contra-razões ao recurso do autor. Contra-razões à apelação do autor. Então, o réu, ele não só vai ser citado no caso do tribunal dar provimento à apelação do autor. Ele vai ser citado justamente para oferecer contra-razões ao recurso do autor. Ele vai ser citado para oferecer contra-razões antes do tribunal julgar o recurso de apelação interposto pelo autor. Isso está no parágrafo 2º do artigo 285A. Mais uma questão, dentre muitas, mais uma questão, letra de lei. Vamos agora à questão de número 14. Questão de número 14 fala sobre procedimento sumário. Pessoal, nós já temos, nós temos aí na história da OAB-FGV 2 questões sobre procedimento sumário. Fica aqui a dica para você estudar o procedimento sumário. Leia a letra da lei. Não perca muito tempo com doutrina nesse caso. Vá direto ao código, pegue os artigos do código que falam sobre procedimento sumário e tente se concentrar ali. O procedimento sumário começa no artigo 275 e vai, salvo engano, até o artigo 280. É aqui que você tem que se concentrar. Fica outra dica também aqui. Vê só. Qual é a regra geral do procedimento? É o procedimento comum ordinário. Mas nós temos também o procedimento comum sumário, nós temos o sumaríssimo, por exemplo, que é o procedimento dos juizados. Olha o nome, sumário, sumaríssimo. Pelo próprio nome, de cara, você já se liga que são procedimentos mais céleres do que o ordinário. O ordinário é aquele procedimento dilatado, demorado, em que se admite tudo. Mas o sumário e o sumaríssimo, eles não admitem tudo que o procedimento ordinário admite. Porque se eles admitissem tudo, como é que eles iam ser mais rápido? A proposta do sumário e a proposta do sumaríssimo, que são os juizados, é ser mais rápido, é ser mais célere. É aí onde entra a lógica. Se eu estou construindo um procedimento que tem como principal objetivo ser mais rápido, nem tudo que cabe no sumário caberá, ou melhor, nem tudo que cabe no ordinário caberá no sumário, nem tudo que cabe no ordinário caberá no sumaríssimo. É justamente aí que as questões lhe pegam, é justamente isso que a OAB cobra. Quais são as peculiaridades do procedimento sumário? Quais são as peculiaridades do procedimento sumaríssimo? Ou seja, o que é que não se admite no procedimento sumário? O que é que não se admite no procedimento sumaríssimo? Quais são os institutos que lá não cabem, que a lei vedou? Vedou justamente para que eles sejam mais céleres, para que eles sejam mais simplificados, para que eles sejam mais concentrados, mais enxutos. Então é aí que você tem que se ligar. As peculiaridades do sumário, o que é que só tem ali, O que é que não se admite ali no sumário? Quais são as suas particularidades? Em que ele se diferencia do procedimento ordinário? E esse mesmo raciocínio serve para os juizados, serve para o procedimento sumaríssimo. Em que os juizados se diferenciam do procedimento ordinário, O que é que não cabe nos juizados? O que é inadmissível nos juizados? A gente ainda vai ver, lógico, no decorrer aqui das nossas questões de juizados, mas fica aqui a dica. Primeiro, estuda só pela lei.
Não pega a doutrina. Estuda juizados só pela lei. Estuda sumário só pelo CPC. Tá? E se concentra nisso, nas particularidades. Porque essa questão, ela pergunta justamente isso. Essa questão, ela pergunta assim, ó, qual é a modalidade de resposta do réu que não é admissível no procedimento sumário, que é vedada no procedimento sumário? Quais são as modalidades de resposta do réu que nós temos no nosso CPC? Contestação, reconvenção e exceção. Essas são as 3 modalidades de resposta. Uma delas é vedada no procedimento sumário. Uma delas não se admite no procedimento sumário. É isso que a OAB está lhe perguntando. Qual das modalidades de resposta do réu não se admite no procedimento sumário? Vamos à nossa questão. Vamos lá. Vê, o procedimento sumário ele deve ser adotado em causas cujo valor não supere 60 salários mínimos ou em situações qualquer que seja o valor da causa, em que se debata um dos assuntos previstos na lei. Isso está no artigo 275. É a competência do procedimento sumário, que tanto pode ser pelo valor da causa ou então pelo assunto, pela matéria que está discutindo na ação. Indique, dentre as alternativas abaixo, a que contém uma espécie de resposta que não pode ser apresentada pelo réu no rito comum sumário, ou seja, aquilo que eu estava falando agora. No sumário, qual é a modalidade de resposta do réu que não se admite, que não se permite? Vamos lá, quais são dessas alternativas aí? Letra A. Primeiro que impugnação ao valor da causa, há quem diga que é a resposta do réu, há quem diga que não, que é o mero incidente e não pode ser conceituado como resposta. Mas mesmo assim, independentemente dessa controvérsia, ela é possível, lógico, no procedimento sumário. Contestação, nem se fala, lógico que você pode contestar, você também pode entrar com as exceções no procedimento sumário, sem problema nenhum. O que você não pode entrar no sumário é com uma reconvenção. Poxa, professor, mas por que não se admite reconvenção no procedimento sumário, né? Qual o motivo pelo qual o legislador não admite uma reconvenção no sumário? Porque no sumário a reconvenção ela é desnecessária. Aquilo que você faria por intermédio de uma reconvenção, você pode fazer dentro da própria contestação. Por quê? Porque as ações do procedimento sumário, assim como as do sumaríssimo, elas são chamadas de ações dúplices. Nas ações dúplices se admite o chamado pedido contraposto. Ou seja, na própria contestação, o réu pode formular o pedido contraposto, que é aquilo que ele formularia na reconvenção no procedimento ordinário. No sumário ele não precisa de reconvenção. Por quê? Porque a ação é dúplice. Poxa, como assim? A contestação, meus amigos, tem uma dupla função. Tanto serve como defesa, como serve como contra-ataque. O réu, no procedimento sumário, se ele quiser contra-atacar o autor, ele não precisa de uma reconvenção. Ele pode fazer tudo dentro da própria contestação. Ele pode se defender e ele pode contra-atacar, formulando o chamado pedido contraposto. Aquilo que ele faria em uma reconvenção, ele faz tudo dentro da própria contestação. Qual é a ideia do legislador? Simplificar as coisas, concentrar as coisas, tornar um procedimento mais rápido, mais simples, mais simplificado. Então, faça tudo dentro da contestação. Não precisa entrar com a outra ação chamada de reconvenção. Faça tudo aqui. Por quê? Porque as ações do sumário são ações dúplices. Admite a formulação do chamado pedido contraposto dentro da própria contestação. A contestação, por sua vez, tem uma dupla função: defesa e ataque, e contra-ataque, que é justamente o pedido contraposto. Se liga nisso daí. No procedimento sumário não cabe reconvenção, no procedimento sumário não cabe ação declaratória incidental, está no artigo 280. E no procedimento sumário, em regra, não se admite intervenção de terceiro. Em regra, salvo a assistência, o recurso do terceiro prejudicado e as intervenções fundadas em contrato de seguro. Olha lá, no sumário é inadmissível intervenção de terceiros, salvo a assistência, o recurso do terceiro prejudicado, que nada mais é do que uma assistência em grau recursal, e aquelas intervenções fundadas em contratos de seguro, que pode ser uma denunciação da lide ou, a depender, pode ser um chamamento ao processo. Mas isso não vem ao caso, essa questão, essa problemática não vai lhe ser questionada na prova, contanto que você saiba. É admissível no sumário as intervenções fundadas em contrato de seguro. Isso aí você tem que se lembrar, tá? É justamente essas vedações que a OAB vem cobrando. Isso você tem que decorar, isso você tem que saber. Vamos seguir, vamos para a próxima questão, vamos lá.
Próxima questão é a questão de número 15. É uma questão que fala sobre extinção do processo, fala sobre sentença sem resolução do mérito, né? É uma questão que fala sobre arbitragem, sobre convenção de arbitragem. Vamos lá, vamos dar uma lida. Um advogado é procurado em seu escritório por um cliente que lhe narra que a empresa da qual ele é diretor foi citada pelo Poder Judiciário em decorrência, olha lá, de um conflito surgido em razão de um contrato de compra e venda no qual inseriram uma cláusula compromissória cheia, estabelecendo que em caso de eventual conflito entre as partes, o mesmo será apreciado por um órgão arbitral, a arbitragem. O advogado, ao peticionar no referido processo, representando os interesses do seu cliente, no sentido de exigir o cumprimento da cláusula compromissória, deverá fazer o quê? Então, vê, olha qual é a situação. Você tem aqui uma empresa A que celebrou um contrato de compra e venda com B, tá? Eles têm aqui entre eles um contrato. Dentro desse contrato, eles colocaram uma cláusula compromissória. O que é uma cláusula compromissória? Como o próprio nome está dizendo, né? É uma cláusula que vem dentro de um contrato na qual as partes contratantes, elas já se comprometem de antemão a não levar para o Poder Judiciário os eventuais litígios que porventura venham a decorrer do contrato. Por essa cláusula compromissória, as partes contratantes, A e B, elas já se comprometem de antemão a, na existência de um litígio, elas levam isso para um órgão arbitral, para um tribunal arbitral, para que seja julgado pela arbitragem e não pelo Poder Judiciário. A cláusula compromissória nada mais é do que uma espécie de convenção de arbitragem. Então, a cláusula compromissória é um tipo de convenção de arbitragem, tá? Então, o que é que o enunciado diz? Entre A e B, havia uma cláusula compromissória, ou seja, havia uma convenção de arbitragem. Onde é que o código entra nessa história? O artigo 267, inciso 7º, ele diz assim: extingue-se o processo sem resolução de mérito pela convenção de arbitragem. Extingue-se o processo sem resolução de mérito pela convenção de arbitragem. Então, se existe uma convenção de arbitragem entre as partes, e na qual elas se comprometeram em não procurar o judiciário, elas se comprometeram em resolver o litígio pela via arbitral, se isso for alegado por uma das partes, o juiz irá extinguir esse processo sem exame de mérito. O que é que nós temos aqui? Uma cláusula compromissória entre a empresa A e a parte B. O que foi que a parte B fez? Simplesmente descumpriu a cláusula compromissória, descumpriu a convenção de arbitragem e ajuizou uma ação contra a empresa A. A empresa foi citada, ela foi colocada como ré, né? Ela foi citada. Aí a questão pergunta: o que é que o advogado dessa empresa, né, representando os interesses da empresa, do seu cliente, o que é que ele deve fazer? Como é que ele deve peticionar no sentido de exigir o cumprimento dessa cláusula compromissória? Ou seja, o que é que o advogado tem que fazer nesse caso para que a convenção de arbitragem seja respeitada, para que aquela lide que surgiu entre a empresa e B seja julgada pela arbitragem, por um tribunal arbitral, por um órgão arbitral e não pelo Poder Judiciário? O que é que o advogado de A, da empresa, terá que fazer? Bom, vamos ver. Ele deve requerer a designação de uma audiência de conciliação, pois o juiz pode conhecer de ofício da pré-existência da convenção de arbitragem. A letra A ela está errada, porque convenção de arbitragem é matéria de ordem privada. O juiz não pode conhecer de ofício. Isso você pode dar uma olhada também no artigo 301, lá pelo parágrafo 4º, onde fala das preliminares da contestação. Uma coisa que você tem que lembrar é, esse caso, ó, é B contra A. B,
ou melhor, A, que é o réu, tem que alegar que entre ele e B existe uma convenção de arbitragem, para que o juiz possa se debruçar sobre isso. Se ele calar, se ele silenciar, se ele contestar e não alegar, preclusão. Ele não pode mais alegar depois e o juiz vai ter que julgar a causa. Não pode o juiz se meter nisso. Letra B. O advogado de A da empresa deve apresentar de cara, desde logo, uma contestação, restringindo sua argumentação ao mérito. Está errada a letra B. Por quê? Porque o artigo 301 coloca como uma das preliminares, vê só, uma das preliminares da contestação o quê? A convenção de arbitragem. Ou seja, convenção de arbitragem, pessoal, não é matéria de mérito, é matéria de preliminar. Então, o que é que o advogado tem que fazer? Preliminarmente, já apresentar a sua preliminar de existência de convenção de arbitragem e exigir ou solicitar do juiz que extinga o processo sem resolução de mérito. Mas ele também vai ter que se defender no mérito, porque caso o juiz não acate a sua preliminar, então o advogado está se defendendo também do mérito. Ninguém, pessoal, nenhum advogado pode, quando for contestar, não, vou apresentar só preliminares e não vou me defender no mérito. Oi, e se o juiz negar suas preliminares? Se o juiz rejeitar suas preliminares? Você vai ser réu, você vai estar confessando tudo que o autor disse contra você. Letra C. Cabe ao advogado da empresa apresentar a sua contestação e alegar expressamente, olha lá, olha aqui, ó, em preliminar, a existência de convenção de arbitragem. Perfeito. Solicitando, essa é a resposta, solicitando a extinção do feito. Solicitando a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no artigo 267, inciso 7º do CPC. Por quê? Porque a existência de convenção de arbitragem, ela gera a extinção do processo sem resolução de mérito. Mas, para isso, o réu tem que alegar a sua existência em preliminar de contestação. Letra D diz que cabe ao advogado solicitar ao juiz o julgamento antecipado da lei. Está errado. A existência de convenção de arbitragem não gera, não induz, não provoca, não leva ao julgamento antecipado da lei. Está errada a letra D. Essa questão 16, ela é uma questão bem bolada, vamos dizer assim, que você tem que se ligar no enunciado, né? O enunciado, ele lhe dá algumas dicas, ele lhe dá algumas palavras-chave para você acertar essa questão. Também é uma questão que fala sobre extinção do processo, né? Também é uma questão que fala sobre sentença sem resolução de mérito, né? Como a anterior, só que agora a gente não está falando mais do inciso 7º, que era a convenção de arbitragem. Agora a gente está falando do inciso 8º, que é desistência da ação. O caso que tem aqui é um caso em que uma autora entra com a ação, desiste da ação e depois quer repetir essa ação, quer entrar de novo com essa mesma ação. Né? E aí a questão vai envolver o quê? Sentença, vai envolver coisa julgada, vai envolver litispendência. Então é uma questão rica, é uma questão materialmente falando, substancialmente falando, é uma questão rica, na qual você tem que se ligar no enunciado e você tem que ter noção de sentença, com mérito e sem mérito, e coisa julgada formal e coisa julgada material. Sem contar que você tem que ter ciência também sobre desistência. Paula ajuizou uma ação de reconhecimento de união estável antes da citação do réu. Ainda antes da citação do réu, a autora desistiu da ação proposta. Olha lá, ela deixou para lá a ação. 2 meses depois do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso 8º, ou seja, foi uma sentença que extinguiu o processo por desistência da ação. O artigo 267, inciso 8º, fala justamente sobre desistência da ação. Aí Paula, arrependida, ingressou de novo com a ação. Ela se arrependeu de ter desistido, né? O juiz já tinha homologado a desistência, já tinha sentenciado, a sentença tinha transitado em julgado, ela se arrependeu e ingressou novamente com a ação. Então, com base nessa hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta, assinale a assertiva correta. Vê só, vou fazer o seguinte, como já está chegando ao final da nossa aula, já está estourando o nosso tempo, eu vou ter que comentar o próprio enunciado, né? A gente tem que dissertar sobre várias coisas. Eu vou deixar para a gente responder essa questão, para a gente começar a analisar essa questão na nossa próxima aula. Grande abraço e até a nossa próxima aula.